Olá, gente. Eu sou o professor Alexandre Ferreira e hoje, inspirado pelas dicas da professora Andressa Fortunato, eu vou tentar fazer uma aula diferente para vocês. Vamos lá ver se vai dar certo. Bem, nós vamos falar hoje sobre jogo de sinais, multiplicação entre dois números, tá certo? Vou falar melhor por que eu enfatizei esses dois números aí. Muito bem. Se numa multiplicação eu tenho sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Agora, se na multiplicação entre esses dois números os sinais forem diferentes, eu vou ter um resultado negativo. Vamos ver aqui. Bem, então nós temos aqui esses exemplos, tá certo? Observa que sempre eu coloquei os números positivos de laranja e os números negativos de lilás. E aí eu vou fazer essas contas. Observa, em todos eles, em todas essas 6 contas, os números têm sinais iguais. Então, lá primeiro, mais 5 vezes mais 2. O que nós temos aqui? Nós temos que 5 vezes 2 é 10, tá bom? E como esses sinais são iguais, então o resultado vai ser mais 10. Perfeito? Muito bem. Agora, mais 3 vezes mais 4. Sinais iguais. Então, resultado, mais 3 vezes 4, 12. Mais 1 vezes mais 6. 1 vezes 6 é 6. Como os dois têm sinais iguais, então isso daqui vai dar mais 6. Perfeito. Até aí não tem nenhum mistério, né, gente? Muito bem. Agora, quando eu tenho dois números negativos se multiplicando, também vai dar positivo, porque os sinais são iguais. Então, nesse caso, menos 3 vezes menos 8, a gente diz menos com menos, que pode ser, né? Aqui na multiplicação. Mas, nesse caso, melhor dizer, sinais iguais vai dar positivo e 3 vezes 8, 24. Aqui também, sinais iguais, menos e menos. Então, vai dar mais 2 vezes 7, 14. E, por fim, menos e menos também vai ficar mais, e 4 vezes 5 vai ser igual a 20. Então, observa aqui que todos os sinais foram iguais e o resultado sempre deu positivo. Muito bem. Agora, vamos ver outros exemplos. Aqui eu observo que esses sinais das contas estão diferentes, né? Sempre tem um positivo e um negativo. Então, observa, quando os sinais forem diferentes, sempre o resultado vai ser negativo, tá certo? Então, nós temos aqui mais 3 vezes menos 5, mais e menos, né? Sinais diferentes, então o resultado vai ser menos 3 vezes 5, 15. Mais 9 menos 2, sinais diferentes, né? Então, vai ser menos 9 vezes 2, 18. E mais 7 vezes menos 6, sinais diferentes também. Então, vai dar menos 7 vezes 6, dá 42. Perfeito, gente? Então, sinais diferentes deu negativo. Mesma coisa aqui embaixo. Não importa a ordem, né? Menos com mais, né? Sinais diferentes. Menos 4 vezes 7, 28. Menos 8 vezes mais 2, sinais diferentes. Então, 8 vezes 2, 16. Menos 16 é o resultado. Menos 1 vezes mais 5, sinais diferentes dá menos. 1 vezes 5, 5. Então, percebe, gente, que sinais iguais aí deu positivo, sinais diferentes deu negativo, tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui a próxima. Atenção! Na multiplicação de números negativos tem uma regrinha a mais. Vamos ver. Quando a quantidade é par, o resultado vai ser positivo. Ou seja, observa aqui. Quantos menos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, né? Tem 4 menos 2. 4 é uma quantidade par. Então, isso significa que aqui vai ser positivo o resultado.
E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Tá certo? Então, por que isso, professor? Observa aqui, ó. Esses dois aqui vai dar 4 positivo. Esses dois aqui também vai dar 4 positivo. 4 vezes 4 vai dar mais 16, tá certo? E se a quantidade for ímpar? Se a quantidade for ímpar, o resultado vai ser negativo, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, então vai ser menos, e 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Por que isso, professor? Mais uma vez, observa lá, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E mais 4 vezes menos 2, sinais diferentes. Então, vai ficar menos 4 vezes 2, 8. Mas é isso, basta tu lembrar, se a quantidade for par, vai ser um resultado positivo. Se a quantidade for ímpar, eu nem coloquei aí, né? Resultado negativo. Perfeito? Muito bem. Agora vamos falar do jogo de sinais de soma e subtração de dois números. Tá bom? Sinais iguais, se na soma e na subtração de dois números os sinais forem iguais, o que a gente deve fazer? A gente conserva o sinal dos números e os soma. Agora, se os sinais forem diferentes, a gente coloca o sinal do número maior e os subtrai. Vamos ver aqui nos exemplos. Então, nós temos aqui mais 3 com mais 5, sinais iguais ou diferentes? Iguais, né? Então, conserva o sinal e soma os números. 3 mais 5 dá 8, né? Conservou o sinal de mais. Aqui, mais 2 e mais 4, conserva o sinal que é mais. 2 mais 4, 6. Aqui, mais 1 com mais 6, conserva o sinal, mais, e soma. 1 mais 6, 7, tá bom? Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Professor, quando for negativo isso acontece também? Mesma coisa. Os sinais não são iguais aqui? Então, conserva o sinal menos. 4 mais 5, lembra que tem que somar. 4 mais 5, 9. Então, menos 4 com menos 5 dá menos 9. Menos 3 com menos 2, conserva o sinal e soma. 3 mais 2 é 5. Resultado, menos 5. E menos 6 com menos 1, eu também vou somar, né? Conservo o sinal que é menos 6 mais 1, 7. Então, pense isso daqui como se fossem dívidas, né? Se eu tenho uma dívida de R$4 e uma dívida de 5, então vou ter uma dívida de 9. Uma dívida de 3 com uma dívida de 2, vou ter uma dívida de 5 e assim por diante. Tá certo? Essa é a dica. Agora, e se os sinais forem diferentes? Se os sinais forem diferentes, aí eu preciso ver quem é o maior número. Nesse primeiro caso aí, quem é o maior número? O 8 ou o 5? Hein? Vai ser o 8, né? Então vai ficar o sinal dele. O sinal do 8 é mais, então fica mais. E aí eu faço a subtração. 8 menos 5 dá quanto? Dá 3. Então, o resultado aqui, mais 3. Ah, professor, mas era só fazer 8 menos 5. Bora ver o próximo aí. Mais 4 e menos 6. Quem é o maior? O 4 ou 6? O 6. Qual é o sinal dele? É menos. Então, vou botar aqui menos. Agora eu faço 6 menos 4. Quanto é 6 menos 4? É 2. Então, resultado, menos 2. Ah, professor, não entendi. Vamos lá, mais exemplos. Menos 7 com mais 12. Quem é o maior, o 7 ou o 12? É o 12. Então, fica o sinal dele. Mais 12 menos 7 vai ser igual a 5. Menos 3 mais 2. Quem é o maior, 3 ou 2? É o 3. Então, fica o sinal dele, que é menos. 3 menos 2, porque sempre subtrai, lembra? Quando os sinais são diferentes. Então, resultado, menos 1. Mais 10 com menos 13. Quem é o maior? O menos 13. Então, vai ficar o sinal dele. E 13 menos 10, 3. Lembra, gente? Sempre o sinal do maior
né? E subtrai. E aqui nesse último, quem é o maior, o 6 ou o 9? O 9. Então é o mais que fica, que é o sinal dele. E 9 menos 6 dá 3. Perfeito, muito bem. Vamos agora, então, responder isso daqui. E quando tem parênteses, muda alguma coisa? Muda sim, vamos ver. Aqui, ó, eu coloquei aí vários exemplos que tem parênteses. Aqui a gente precisa lembrar das regrinhas que a gente viu lá na multiplicação, tá certo? Que sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, eu vou ter que tirar isso daí do parêntese. Esses primeiros aqui, ó, eles sempre vão repetir. Vai ficar a mesma coisa. Então, aqui vai ficar mais 4, aqui vai ficar mais 3, aqui vai ficar, eu vou pular esse rapidinho, porque ele está contra a cor. Aqui mais 6, aqui mais 9, né? Estou repetindo apenas os primeiros. Aqui menos 5 e aqui menos 8, tá? Só repetindo os primeiros. Agora sim eu vou fazer a conta. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou olhar sempre para essa conta aqui, ó. Mais e mais, tá? Sinais iguais. Lembra? Sinais iguais fica positivo. Então, mais com mais aqui é mais, tá? Mais 5. Professor, mas por que tudo isso? Percebe? Quando aqui, olha, aqui sinais diferentes, tá? Sinais diferentes fica negativo, menos 7. E aqui, mais com menos, sinais diferentes, então fica negativo, menos 2, tá certo? Mas, professor, não era só tirar do parêntese, então? Não, presta atenção. Agora, olha, isso tudo foi com mais. Olha o que acontece com menos. Com menos, com mais tu viu que só repetiu, não foi? Com menos tu vai trocar. Por quê? Menos com mais, sinais diferentes. Então, fica negativo. Aqui vai ficar menos 4. Percebeu que trocou? Aqui, olha, sinais iguais e diferentes. Iguais. Então, não vai ficar menos 6, vai ficar mais 6. E aqui, mesma coisa, ó. Sinais iguais e diferentes. Iguais. Então, vai ficar mais 5. Observa que quando tu tinha um mais, só repetiu o número que estava dentro do parêntese. Quando foi o menos, trocou todo mundo que estava, o sinal de todo mundo que estava dentro do parêntese, não é verdade? Aí agora é só resolver do jeito que nós fizemos lá no exemplo anterior, né? Então você tem mais 4 com mais 5 vai dar mais 9, bati aqui na luz, tá? Mais 9, mais 3 com menos 7, vai ficar o sinal do maior, vai ficar menos 7 menos 3 dá 4. Eita, que eu estou até mudando aqui. Vai dar 4, menos 4. Aqui, menos 5 menos 2, sinais iguais. Conserva e soma, vai ficar menos 7. Aqui, ó, mais 6 com menos 4, sinal do maior. É o 6, o maior, então vai ficar mais 6 menos 4, 2. Mais 9 com mais 6, sinais iguais. Conserva o sinal e soma. 9 mais 6 é igual a 15. E por último, menos 8 com mais 5, sinal do maior é negativo, porque o maior é o 8, e 8 menos 5 vai dar 3. Tá certo, gente? Então, essas são as dicas de jogo de sinais, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, grande abraço do professor Alexandre Ferreira.